22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. De sistemas de irrigação e os seus requisitos. Então, eu quero convidar o engenheiro agrícola Laurício Martini Madalós, engenheiro agrícola pela Universidade Federal de Pelotas, tem MBA em Gestão de Negócios pela Marx São Paulo, MBA Executivo em Economia e Gestão de Agronegócios pela Fundação Getúlio Vargas, e é o gerente técnico e comercial da Irrigatec. Laurício Madalós, dá o teu recado para nós aqui, Laurício. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar hoje aqui conversando um pouco com vocês a respeito de sistemas de irrigação e aproveitando um pouco da deixa aí da primeira palestra que a gente teve, da segunda, falar um pouco para vocês sobre a importância que nós temos da irrigação para a cultura da nogueira. Deixa eu só... me achei aqui com o controle. Bom, vamos lá, então. Aqui tem uma sequência do que a gente vai falar, né, dos temas que vão ser comentados. Primeiramente sobre irrigação, falar um pouco geral, como que ela acontece no Brasil e como que ela está no estado do Rio Grande do Sul. O segundo item seria a elaboração de projetos, né, o que a gente leva em consideração para fazer um projeto de irrigação e poder fazer com que ele performe como a gente deseja, como o cliente gostaria. Entrar um pouco no quesito licenciamento ambiental e na parte de recursos financeiros, que são nas linhas de financiamento. Bom, falar um pouco da história da irrigação, acho importante vocês estarem acompanhando e vendo que isso começou lá há 6.000 anos antes de Cristo, né, no Egito e na Mesopotâmia, onde tinha o rio. E aí eles começaram a abrir pequenos valos desse rio e começaram a ver que aquela água que chegava até naqueles pontos dava um resultado na parte de produção que eles tinham, que era através da irrigação feita por inundação e por sulcos. E ela começou a representar que é uma prática agrícola que, aliada às técnicas, né, que a gente tem, ela supria as necessidades das plantas. Então, a irrigação ela acontece há muitos anos já. E o que a gente vem fazendo com o passar dos anos é melhorando cada vez mais as maneiras de fazer irrigação, torná-las mais eficientes para que a gente consiga ter um aproveitamento melhor daquele recurso disponível, que é a água, e fazer com que a cultura consiga atingir os tetos produtivos que a gente deseja. Bom, então a irrigação no mundo, né? Na China e na Índia são mais de 60 milhões de hectares irrigados, né? Aí você pega principalmente a China, eles têm uma área de arroz muito grande, né, que faz a irrigação através de inundação. Os Estados Unidos é o segundo país que mais irriga, 30 milhões de hectares. Os Estados Unidos têm grandes estados que têm uma irrigação muito forte, por exemplo, a região do Nebraska, a região do Corn Belt, a região do deserto do Oregon, são regiões que têm um volume, quando a gente analisa as imagens satélites, informações que vêm de lá, muito grande de irrigação. E no Brasil teve início, no século XX, nas lavouras de arroz. No Brasil, aqui no Brasil, tudo começou pelas lavouras de arroz com o sistema de inundação. As maneiras que a gente tem de fazer irrigação é através de pivô central, gotejamento, sistema de carretel, aspersão convencional, que você tem um sistema de aspersor que tem seu raio de molhamento e trabalha normal. Microaspersão, que é um dos sistemas que a gente tem utilizado para a nogueira pecan. Ela tem entrado forte aqui na nogueira pecan. Muitos consultores de nogueira pecan indicando os clientes a utilizar esse sistema. A inundação e os sulcos, que já é normal na parte de arroz, e o gotejamento, que também é um sistema que se utiliza para a nogueira pecan. Bom, no Brasil, como é que está a situação do Brasil hoje com irrigação? Esses são dados que a gente tirou do portal
do portal da ANA, tá? Está disponível no portal da ANA esses dados. São 239 milhões de hectares de área plantada e apenas 7 milhões de hectares irrigados. Então, o Brasil tem um potencial muito grande para a irrigação avançar. E quando nós viemos para o estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma série histórica que vai desde 1960 a 2011. Nós temos por regiões, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Quando vocês olham o estado do Rio Grande do Sul, a região Sul, ela vem caindo o volume de área irrigada. Por quê? Porque muita área que era área de arroz, que se utilizava irrigação por inundação, deixa de ser lavoura de arroz, entrando lavouras de soja e o pessoal não fazendo a irrigação através da inundação. Então, por isso que esse dado cai bastante. Enquanto outras regiões vêm aumentando. Se pegar a região Sudeste, por exemplo, vem aumentando. Região Nordeste vem aumentando. Então, os dados são em porcentagem em relação aos 7 milhões de hectares. E o estado do Rio Grande do Sul, como é que está hoje? Nós temos... só ver, aqui não para aparecer os números. Vamos lá. Nós temos o estado do Rio Grande do Sul, a participação de cada sistema. Nós temos o sistema de aspersão, que aí entra a parte de aspersão convencional, pivô central. Nós temos em torno de 36,3%. Isso em torno de 570 mil hectares irrigados. E os outros 4,39%, que dá em torno de 70 mil hectares, é por gotejamento e sistemas de microaspersão. E quase 60% é por inundação. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul ele tem mais ou menos em torno de 650 mil hectares irrigados. O último dado que nós tivemos, emitido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, era em torno de 600 a 620 mil hectares irrigados. Isso faz há um ano atrás, mais ou menos. Então, a gente acredita que nesse tempo, nessa lacuna, chegou a 650 mil hectares irrigados. E quando nós vamos para a parte de irrigação localizada, aí nós trouxemos dos 4,3%, 97% são de mais culturas na localizada. Aí entra maçã, alho, cebola, moranguinho. E a nogueira pecan, ela tem apenas 2,57% dessa área. Então, você vê o quanto que tem para ser irrigado na cultura da nogueira pecan. Hoje, a nogueira pecan deve ter em torno de 9 mil hectares plantados. Próximo disso, um pouco mais, um pouco menos, mas deve estar em torno disso. E a área irrigada de nogueira pecan, isso representa mais ou menos 1.600 hectares. Então, tem um espaço muito grande para ser trabalhado, para os produtores fazer a instalação nos seus pomares de irrigação, e aí entra pomares de escala comercial, pomares de propriedade tamanho médio, pequeno, né? Então, esse número é em relação à área plantada. E aí, entrando no segundo ponto, que é a parte de elaboração de projeto. Como que a gente elabora um projeto de irrigação? Primeiramente, a gente tem que ter uma conversa inicial com o produtor, seja ele em evento, feira, dia de campo ou numa visita à sua propriedade, e temos que ter acesso a algumas informações. Por exemplo, idade de pomar, espaçamento, qual que é a região, né, que o cliente vai estar querendo fazer irrigação nesse primeiro momento, se é toda a área do pomar, uma parte dela, sentido do que foi feito a instalação do pomar, e alguns pontos a gente vai coletando de informações. Por exemplo, tipo de solo. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul, segundo a fonte do Museu de Solo da UFCM, nós temos 3 grupos, que são os solos do Planalto, né?
solos da campanha e da serra do Sudeste e solos da depressão central e do litoral. Cada um deles possui uma característica, e isso começa a ser tomado como uma informação para nós poder elaborar o projeto de irrigação e qual o melhor sistema a ser utilizado. Tomando essas informações, a gente apresenta, faz uma apresentação dos sistemas mais usados. Hoje são 2 grandes sistemas que a gente usa mais. É o sistema de gotejamento e o sistema de microaspersão, cada um com suas características. Só um minutinho. Pessoal, eu gostaria assim, de ouvi-los com relação à questão de a gente suspender, a gente interromper nesse momento, e aí seguiríamos logo depois. Se vocês gostariam de ir assistir ao evento que vai acontecer aqui embaixo, ou se querem permanecer e a gente tocar o evento aqui. Eu gostaria da manifestação de vocês para a gente tomar um encaminhamento. Tá ok. Então, só para deixar claro aqui, tá ok? Obrigado, então, pessoal. Madaloso. Seguimos, então. Então, a apresentação dos sistemas mais usados, que tem sido o sistema de gotejamento e sistema de microaspersão. Se faz esse... quando a gente coleta os dados lá de informações, de espaçamento, sentido de plantio, informações do solo, nós usamos essa imagem aqui para a gente poder localizar onde que está o pomar do cliente. Cada um desse mapa representa os tipos de solo que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul. E essa fonte de solo, ela é da Emater junto com a URGS do Departamento de Solos. Então, anteriormente, numa outra apresentação, foi comentado a respeito desse mapa de solo, Cada solo tem uma característica, nós temos latossolos, nós temos neossolos, enfim, cada um deles tem um comportamento na parte física do solo, que isso também nos ajuda a debater a questão de qual o melhor sistema de irrigação. Mediante a localização da propriedade pelo mapa de solo, a gente tem as classificações conforme lá a gente definiu, neossolo, latossolo, gleissolo e tudo mais. Aí chegamos no famoso triângulo textural, Aí a gente consegue saber o quanto por cento de argila tem, o quanto por cento de silt e quanto por cento de areia tem. Alguns produtores, eles têm esse mapa de solo já feito por algumas empresas que fazem mapeamento de solo, que fazem agricultura de precisão. Aí esse mapa, todo aquele estudo que a gente faz inicial no nosso departamento de engenharia, a gente deixa de fazer porque a gente já recebe essa informação do produtor. Com essa classificação do solo através do triângulo, a gente sabe se nós temos um solo argiloso, um solo médio ou um solo arenoso. Cada um desses solos tem um comportamento mediante a aplicação de uma lâmina de água. Por exemplo, o solo argiloso, ele é um solo hoje que a gente tem uma quantidade muito maior de microporos, Então, o que acontece quando a gente tem a quantidade muito grande de microporos? A gente tem mais espaço para essa água entrar e ela conseguir ficar armazenada no solo. Um solo médio, ela já tem menos quantidade de microporos. Então, o bulbo de molhamento dela começa a ser um bulbo de molhamento mais pontiagudo. Em relação ao argiloso, ele se espalha mais e ele demora mais tempo para infiltrar. E quando a gente vai para um solo arenoso, essa quantidade de microporos é muito menor ainda. Então, o bulbo de molhamento é pontiagudo. Você colocou a lâmina de água em cima, ela não vai expandir pelas laterais e ela vai infiltrar. Aí tem um outro ponto que tem que ser levado em consideração. Qual desses sistemas que a gente comentou anteriormente se aplica melhor? O gotejamento ou o microaspersão? Se você tem um solo arenoso, tem um bulbo de molhamento pontiagudo, se você fizer um sistema de irrigação por gotejamento, essa água ela vai infiltrar e vai embora. Ela não vai se expandir pelas laterais. Será que seria o melhor sistema? Você tem um sistema de microaspersão que você consegue aplicar uma lâmina numa determinada área, porque ela tem um raio de molhamento aí de 1,5 m,
um diâmetro de 1,5 m e um raio de molhamento de 3 metros. Ela performaria melhor, né? Então, entra nessa questão aqui, ó. Essas fotos foram tiradas da mídia social do Instituto do IBPECAM, onde mostra um pé de nogueira pecan que foi arrancado, e aqui mostra a distribuição das raízes pela extração de água que ela consegue fazer essas raízes. 40% das raízes, elas estão localizadas na parte superior da planta, logo abaixo do solo. E aí entra na questão que foi comentada anteriormente das raízes, né? Das pivotantes, das raízes que conseguem fazer sustentação. Quando a gente faz, tendo essa informação, dos 40% das raízes estão mais na parte superficial, nós partimos para a parte dos sistemas. Aqui, por exemplo, é um sistema de gotejamento, né, que a gente instalou numa propriedade, onde foi feito algumas análises, né, tem a máquina de enterrio, controle de profundidade de enterrio, aí escavou-se, verificou aonde essa raiz está passando, a profundidade que está. Geralmente, a gente tem instalado aí em torno de 20 até, no máximo, 30. O mínimo que a gente consegue instalar é nos 20, que a gente recomenda, e o máximo a 30, para pegar a maior zona radicular dessa nogueira. E se instalou dessa forma e a gente consegue fazer com que o sistema performe melhor. Nessa situação, quando o cliente opta por um sistema de gotejamento, aí entra uma outra questão, trabalharmos com 1 ou 2 linhas de tubo gotejador por linha de planta. Aí outra questão que a gente leva em consideração, lâmina a ser aplicada. Qual o volume de água que você deseja colocar? Hoje nós não temos uma literatura que diz, o volume de água que você tem que aplicar é 300 litros de água por planta, é 170 litros de água por planta, é 200. A gente não tem, a gente tem informações coletadas de projetos, onde a gente acompanhou algum desenvolvimento, algum rendimento que deu, o quanto produziu a mais. Então, é um outro fator que a gente debate com o cliente exatamente, quanto você deseja colocar. Hoje, a Nogueira Pecan, a gente sabe que a maioria dos clientes, a maioria das pessoas que a gente atende tem consultores, né? Então, esses consultores, eles acabam ainda ajudando o cliente a tomar a decisão de qual que é o volume de água que deseja colocar. Então, aqui é um sistema de gotejamento, tá? A altura ali, mais ou menos, a 40 centímetros, da superfície até uns 40 centímetros, é onde que está mais essa zona radicular. A gente instala aí de 20 a 30, então é um lugar onde que a gente consegue fazer com que a água seja absorvida com maior facilidade pela Nogueira Pecan. Aqui é no sistema de microaspersão. Alguns produtores colocam 2 microaspersores por planta, outros a gente instala 1 microaspersor por planta. Aí entra na questão da lâmina. Uns querem lâminas um pouco mais altas, outros desejam uma lâmina um pouco menor, e a gente vai ajustando o projeto. Aí entra, a lâmina também tem a ver com uma outra questão, a questão de energia, né? Que hoje é um gargalo muito grande que nós temos ainda. Muitos lugares onde a gente elabora projetos, a energia que nós temos é bifásica, monofásica. Poucos lugares a gente consegue energia trifásica. E quando você tem uma energia monofásica ou uma bifásica, as concessionárias elas não permitem você instalar potências altas. Você tem uma limitação de potência a ser instalada. Aí você tem um pomar, por exemplo, de 40 hectares, você quer colocar uma lâmina de 5 milímetros, no espaçamento 10 por 10, isso dá quase 300, 400 litros de água por planta. Você precisa de uma bomba de 20 CV de potência. Mas a concessionária só te libera 7 CV e meio, 10 CV. Se você botar uma bomba de 20 CV, você não vai ter, a rede não vai comportar esse sistema. Aí nós temos que começar a retornar no projeto e ajustando o projeto em função da carga disponível que nós temos na rede. Então, hoje nós pegamos muitos lugares que a gente tem potências disponíveis, que a gente consegue instalar bombas de alta cavalagem. Outros lugares a gente consegue instalar
bombas em série, né, que é para ajudar na questão principalmente de pressão, que são sistemas, tanto gotejo quanto microaspersão, são sistemas pressurizados. A gente precisa de pressão na rede para conseguir fazer com que o dripper lá na ponta, no caso do tubo gotejador, ele tenha a vazão uniforme ao longo do comprimento da linha do tubo gotejador, ou que o microaspersor performa de forma uniforme ao longo da linha também. Então, são sistemas pressurizados. Então, a gente precisa de energia elétrica. Trabalhamos com bombeamento em série ou apenas com uma bomba separada, dentro da liberação que a concessionária nos permite. A água é outro ponto fundamental que acontece muito da gente perceber algumas situações que a gente acaba instalando alguns projetos e o pessoal acaba, muitas vezes, não se atentando aos sistemas de filtragem, né? A água, muitas vezes a gente capta água de reservatórios, né, as barragens, outros acabam captando água de cursos de sangas, rios, né? Então, cada ponto de captação tem uma qualidade de água. Muitas vezes, acontece que alguns clientes têm que fazer os aeradores, que é a primeira foto que está à esquerda. Quando você tem uma qualidade de água, por exemplo, que você tem uma presença de ferro a mais do que é permitido, você tem que quebrar a molécula do F4 para F3, porque senão, com o passar do tempo do uso dessa água com nível de ferro alto, ela acaba no dripper. Isso acontece principalmente em sistemas de gotejamento. O dripper é uma membrana onde que a água passa num labirinto e ela acaba gotejando aquela vazão de projeto, 1 litro por hora, 1,5. É a vazão que a gente determinou no projeto. E com o passar dos anos, 3, 4 anos, se tiver essa presença de ferro, vai obstruindo a passagem. O ferro vai se depositando nesse labirinto, e isso vai passando o tempo. Final de 4 ou 5 anos, ela vai trancar e ela não vai mais permitir a passagem de água no labirinto. Então, tem que fazer o aerador, que é fazer um sistema, capta a água no reservatório, joga numa cascata de aeração, cai no outro reservatório e dali se succiona e se recalca para o sistema de irrigação. E aí, quando são projetos maiores, a gente utiliza sistemas de bombeamento com filtro de areia. É um dos sistemas de filtragem mais eficientes que tem hoje. Você tem tambores, né, que são cilindros, que dependendo da vazão do projeto, a gente tem que instalar 3, 4 ou até 5 tambores, onde fica retida toda a matéria orgânica e toda a impureza que essa água tem. Só que essa areia, ela tem uma vida útil também. Dependendo do volume que você usa, dependendo da qualidade da água que você tem que trocar ela com uma determinada frequência. 2, 3, 4 anos. Isso é fácil de perceber. Existem os leitores de pressão, que são os manômetros, que eles vão identificar para você. Quando você tem uma granulometria de areia que você começa a fazer irrigação, essa água vai passar com uma facilidade maior. Quando passou um determinado tempo, 2 anos, 3 anos, essa areia, por ela fazer o papel dela, que é a filtragem, ela vai se desgastando. E ela vai ficando cada vez mais fina. E quando fica mais fina, a passagem de água fica mais restrita. E a pressão no tambor sobe. Então, essas são leituras visuais que o cara que cuida do sistema, opera o sistema, no dia a dia que ele está lá, ele tem que perceber e identificar que existe essa pressão que está tendo excessiva e tem que trocar a areia dos filtros. Outro sistema são os filtros de disco, né, que a gente tem. Filtros de disco paralelo, filtro de disco em linha, porém 2 cabaças, ou baterias de filtro que são para vazões mais altas. Tanto a bateria de filtros, que é essa foto que a gente tem aqui no canto inferior direito, ou aquela foto com os tambores em azul, que são os filtros de areia, tanto um quanto o outro, são filtros que eles fazem a retrolavagem automática. Toda vez que atingir uma determinada pressão interna no filtro, o filtro entende que está tendo algo de errado ali
e ele mesmo se lava e faz a limpeza. Ele mesmo se lava e faz a limpeza. Então, sempre tem uma das cabaças que vai estar pronta para esperar a água quando uma outra cabaça entendeu que tem que se fazer a retrolavagem. Isso é automático. Não é nenhum operador que opera esse sistema. É o próprio sistema inteligente do filtro que faz. Sistema de filtragem, com os manômetros, né, para fazer as leituras. Aí entramos na questão da parte ambiental, que é um gargalo que a gente tem hoje aí, né? Até 2021 nós tínhamos o famoso programa Mais Água, Mais Renda, né? Que nós conseguíamos liberações rápidas, tinha uma limitação de até 100 hectares por CPF, mas era um programa que saímos de 70 mil hectares irrigados no estado do Rio Grande do Sul em 2011 para 650 mil hectares irrigados até 2019 e 2020. Em 2021 deixa de existir, por questões políticas. E aí os licenciamentos passam a ser via Prefeitura e FEPAM. Na Prefeitura entra os licenciamentos até um determinado porte. Barragem até 10 hectares, áreas. Acima disso, FEPAM. Esperamos que agora o nosso novo governador, seja ele quem for eleito, né, que volte a olhar para esse programa aí, né, que desenvolveu tanto a agricultura irrigada no estado, né, e conseguiu fazer que o PIB do estado do Rio Grande do Sul aumentasse de forma significativa, né, porque toda vez que você tem, basta ver o que aconteceu esse último ano, né, o estado não produziu nada, deixou de gerar riqueza, tanto para os produtores, tanto para o estado e para muitas pessoas. Toda vez que você tem área irrigada, você tem a certeza de produtividade, você tem a certeza de incremento de produção, você vai conseguir agregar valor no seu produto, e isso é a cadeia que vai tendo maior consumo e vai gerando mais riqueza para a cadeia toda. As linhas de financiamento, né, que tem disponíveis são nas linhas do BNDES, que até agora a gente não sabe o que vai acontecer, não saiu nenhuma informação até quarta-feira que eu estive olhando, sobre taxas de juro, se vai ter carência, se não vai ter, qual o volume, montante que vai ter disponível, né, para esse Plano Safra 2022-2023, mas as linhas que podem ser financiadas é no ABC, no Inovagro e no Moderagro. Aí tem que ser analisado como a pessoa que está fazendo essa solicitação, ela vai entrar com essa solicitação de recurso, né? Na linha Pronaf Investimento, que aí tem um limite máximo também de recurso que quem é do Pronaf consegue acessar, e na linha do ProIrriga, que aí é com código FINAME. Esse código FINAME é um código que tem cadastrado no BNDES, que não tem limite de área, não tem limite de investimento. Taxas de juros é uma incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer nesse próximo ano, né? Algumas pessoas que a gente tem um pouco de ligação comentam, por exemplo, a BIMAC e outras associações, que vai vir acima de 10,5%, né? Que são essas taxas que vai ser aplicado no mercado. E banco de varejo, que são os bancos de balcão, com taxas de juro variável. Tá? O que nós tínhamos para falar era isso. Dentro do tempo que estava disponível, acho que conseguimos passar um pouco para vocês do que a gente faz no nosso dia a dia. Questões de projeto, levantamento, a gente leva em consideração, cada projeto tem uma performance, cada cliente tem uma maneira que a gente tem que tratar. Não existe uma receita que você chega, você tem a mesma área, mesmo espaçamento, mesma localização, e você vai replicar esse projeto. Então, colocamos à disposição, nossos contatos estão aí, e obrigado pela atenção de todos. Laurício, só para contribuir no que tu falasse agora no final,
acho que é naquela lei da taxa de juros. Eu acho que seria importante o pessoal ver. Eu recebi uma demanda essa semana da região da fronteira oeste uruguaiana sobre as outorgas e licenças, sobre agilizar o processo, que sobrou recurso da safra passada. Então, e a safra passada nós subimos os juros, né? E aí, então, dá para utilizar quem está regularizado. Então, acredito eu que se ir no Banrisul, no Sicredi ou no Banco do Brasil, ver o que tem de recurso aí que está para ser disponível da safra passada, seria uma coisa bem interessante. Não sei se era isso. Acho que essa informação acabou saindo segunda ou terça-feira, né? Que foi o remanejamento do recurso que tinha sobrado em outras linhas. Então, isso realmente está disponível no BNDES. Quem tiver, é só acessar e tiver em dia, né, na questão de licença ambiental, todos os quesitos que tem que ter lá cumpridos para acessar. Pode falar, sim. Uma construção que nós temos que fazer no RH é a questão dos volumes requeridos para a cultura da mangueira americana. O RH tem bastante clareza e bastante informação e parâmetros bem definidos quanto a volumes requeridos para soja, milho, arroz, etc. A cultura da mangueira americana praticamente não dá para dizer que não tem informação. Né? Tem alguns estudos da Argentina, México, que fala de 250 a 300 litros por planta dia, né? Para árvores adultas, né? Para árvores aí, quando a estabilidade de produção, 15 anos, 20 anos, etc. E tem uma empresa aí de Santa Maria que está produzindo um trabalho aí que é talvez bem consistente, e que leva em conta aí curva de retenção, que leva em conta a imagem tanto o RGB quanto o infravermelho, né? Tá? Parâmetros do solo, né? E parâmetros da planta. Mas hoje lá, por exemplo, o DRH viu, Ivo, não é fácil os técnicos lá que analisam os processos entenderem que hoje 1.000 metros cúbicos por hectare seria um número, ou menos até de 1.000, porque não há informação, mas nós temos que construir essa solução aí bem clareza. Até para instruir os senhores, né? Sim, exatamente. Não, o processo bate na trave. Entendeu? Bate na trave e o empreendedor fica ali olhando, né? E questionando por que não sai a licença. O que está acontecendo? Onde que está parado? Porque a gente, aqui no Brasil, nós não temos uma literatura que ainda determina, né? Não, para espaçamento de 10 por 10, numa região X, você tem que ter 300 litros de água por plano. Mas o DRH, os técnicos sempre se colocaram a portas abertas para se construir esse número. Não há restrição, né? Eu acho que sim, Silvio. Eu até vou provocar, eu vou provocar que alguém me provoque, tá? Para mim poder regulamentar, porque aí regulamenta por dentro do CRH, tá? Isso é bem interessante isso aí, porque tu está falando uma coisa que nós temos o regulamento para pivô, para lavoura de arroz, alguma coisa, e não tem para essas culturas localizadas. Gotejamento. Tá ok, então? Mais algum questionamento? Em termos de atividade, tem que ser mostrado mais de cotejamento ou a microdispersão, levando em consideração a nossa região central, que é a argila arenosa? Para plantas adultas, com solo argila arenoso, que nem você comentou, o gotejamento. Tá? Mas aí a gente tem vários fatores. Por exemplo, se um pomar, ele vai atingir o teto de produção lá com 17, 20 anos. Né? Mais ou menos isso que o pessoal comenta. E aí, quando você pensa em fazer uma irrigação numa planta de 3, 4 anos, que hoje já existe vários pomares que estão sendo implantados, né? Já pensando em irrigação, que eu acho que tem que ser. Né? Você pensar o pomar, a instalação do pomar, já colocar o custo lá, a conta da irrigação junto, e se puder, já faça assim que fizer a instalação do pomar. O gotejamento, ele tem uma performance melhor para plantas adultas, 10, 15 anos para frente. Por quê? Porque você tem uma zona radicular que vai ter com que faça mais absorção dessa água. Tá? E o
por ter esse tipo de solo, trabalhando com 2 linhas por linha de planta, ele consegue ter uma zona de molhamento, um bulbo de molhamento que vai atender essa planta. Aí tem um cálculo de espaçamento que tem que ser instalado, enfim, todo um outro cálculo que a gente faz. Quando for para plantas e pomares que estão sendo implantados e já deseja fazer irrigação, a gente entra com microaspersão. Tá? Por quê? Porque você tem um raio de molhamento maior. Você consegue concentrar aquela água numa zona próxima à planta que vai ter absorção pelas radicelas das nogueiras. Então, aqui na região, né, e quando a gente fala região de Cachoeira, Encruzilhada, que são 2 polos que tem bastante nogueira pecã instalado, nós temos trabalhado mais ou menos 50% dos pomares com microaspersão e 50% com gotejamento. Porém, a microaspersão, a demanda está sendo maior. Por quê? Porque pomares mais jovens estão buscando irrigação. Produtores que têm pomares mais jovens querendo fazer irrigação. Mas quando essas plantas ficarem adultas, mantém a microaspersão ou a tendência é migrar para um gotejamento? Então, hoje nós trabalhamos com microaspersão, que se você aqui de 15 anos deseja tirar esse microaspersão e colocar 2 linhas de tubo gotejador, aquela vazão do micro, naquele espaçamento que você tem, você consegue fazer isso. Porque a vazão dentro daquela faixa que tem que ser feita, ela vai ser a mesma. Aí a gente vai ter que fazer uma regulagem das pressões de funcionamento do sistema, porque a pressão de funcionamento de um micro, ela é um pouco diferente da pressão de funcionamento de um tubo gotejador. Um precisa 3 kg/cm², outro precisa 2 kg/cm². Mas a gente consegue mexer na pressão, trabalhando com válvulas automáticas que faz com que adeque essa pressão. Mas a vazão a gente consegue manter a mesma. Existem projetos que a gente elaborou esse ano, que era para ser instalado numa determinada área, se não me engano, era 55, 60 hectares, que é um tubo gotejador no primeiro ano, com 5 anos coloca o segundo tubo gotejador, e para a projeção do 15º ano era ter 4 linhas de tubo gotejador. Isso a gente consegue projetar na nossa engenharia e ir instalando essas linhas adicionais com o passar dos anos. Aí a gente vai setorizando. São sistemas, todos eles automáticos, né? Que existe uma central que abre determinados blocos e a gente consegue fazer isso. Mas os 2 sistemas, eles performam muito bem. Hoje você tem sistema de microaspersão mostrando resultados ótimos. A gente tem sistemas de gotejamento também apresentando resultados bons. Diferença entre um sistema e outro. Quem vai operar? Quem é a pessoa que vai lá e que vai fazer o controle do sistema? Sistema de gotejamento, você tem sistema de filtragem. Mesma coisa que você ter um trator lá e a cada 6.000 horas você tem que fazer a revisão daquele trator, trocar o óleo. Sistema de filtragem de um sistema de gotejamento é a mesma coisa. Muitas vezes o cliente não... isso não precisa mexer, isso não precisa fazer, deixa assim, vamos tocar desse jeito. Aí começa a passar um pouco de areia pelo sistema, essa areia vai passar por uma tubulação, ela vai entrar no tubo gotejador e vai começar a parar onde? Lá no final do tubo gotejador. Mas esse tubo gotejador não funciona. O sistema de gotejamento não é o melhor sistema. Ele é um sistema que requer cuidado. Você tem que ter um cuidado. Quando é filtro de disco, se você tem uma água que tem bastante impureza, uma vez por semana o teu operador do sistema vai ter que ir lá limpar o filtro, lavar ele, instalar de novo e botar para funcionar. Os manômetros que são instalados, eles mostram isso para você. Por que sobe a pressão antes da cabeça do filtro? Está tendo obstrução de passagem de água. Só que muitas vezes o operador não olha. E aí acontecem os problemas. Então, muito obrigado, Laurício. Em nome da FENARROS, a gente deixa um reconhecimento e um agradecimento pela sua participação aqui na nossa 22ª FENARROS. Obrigado.